Há pessoas que parecem movidas por uma energia inesgotável. Elas acordam cedo, treinam, trabalham, estudam e continuam com o mesmo ritmo. Não importa se é segunda ou domingo, frio ou calor, se tem público assistindo ou ninguém por perto. Parece que existe nelas uma chama constante, uma força que simplesmente não apaga. Mas afinal, qual é o segredo científico por trás disso? Porque algumas pessoas nunca perdem a motivação, enquanto outras vivem em ciclos de entusiasmo e desistência. A ciência moderna tem respostas muito mais profundas do que simples frases de autoajuda. E o que descobrimos é que a motivação, essa energia que move o ser humano, não nasce do nada. Ela é o resultado de um conjunto de mecanismos psicológicos, biológicos e sociais, que podem sim ser treinados, cultivados e fortalecidos. Hoje você vai entender como isso funciona. Mas antes de irmos ao vídeo, só lhe peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para continuar incentivando nosso trabalho de pesquisa por aqui. Começaremos falando sobre a ilusão da motivação. Muita gente acredita que motivação é uma emoção momentânea, algo como vontade de fazer. Mas esse é um dos maiores equívocos sobre o tema. Pesquisas em psicologia e neurociência mostram que motivação não é um sentimento, é um sistema de autorregulação, uma engrenagem interna que define como, por que e até quando uma pessoa se engaja em uma tarefa. Um estudo publicado na Educational Psychology Review descreve a motivação como um processo pelo qual a atividade orientada a um objetivo é iniciada e mantida, ou seja, ela não se limita a começar algo, mas também a sustentar o comportamento até o resultado. O problema é que a maioria das pessoas depende daquilo que os psicólogos chamam de motivação extrínseca, daquela que vem de fora: dinheiro, elogios, aprovação social, aparência física, likes. Esse tipo de motivação funciona bem no começo, mas enfraquece rapidamente, porque depende de estímulos externos que nem sempre estão presentes. As pessoas que nunca perdem motivação, por outro lado, operam em outro nível, o da motivação intrínseca, a força que nasce de dentro, alimentada por prazer, curiosidade, propósito e senso de identidade. Pesquisas mostram que a motivação intrínseca está associada a maior consistência em atividades físicas e hábitos saudáveis, mesmo em condições de dificuldade ou dor. A motivação duradoura se apoia em três pilares psicológicos fundamentais, descritos pela teoria da autodeterminação, criada por Edward Deci e Richard Ryan. Eles identificaram que o ser humano precisa satisfazer três necessidades básicas para se manter engajado a longo prazo: autonomia, competência e relacionamento. Esses três elementos foram o alicerce da motivação que não se apaga. Vamos entender cada um deles. A autonomia é a sensação de que temos controle sobre nossas próprias ações. Pessoas que escolhem seus caminhos com liberdade sentem-se mais engajadas, mesmo diante de desafios. Quando alguém sente que está fazendo porque quer e não porque precisa, a motivação se torna intrínseca. Já a competência é a sensação de evolução, de progresso, de que o esforço está trazendo resultados. O cérebro humano é programado para buscar crescimento. Quando percebemos que estamos melhorando, correndo mais rápido, aprendendo uma técnica nova, dominando uma habilidade, há liberação de dopamina no sistema de recompensa, o que reforça a vontade de continuar. Em relação a relacionamento ou significado, é a conexão com algo maior. Pode ser pertencer a uma comunidade, ajudar outras pessoas, inspirar alguém ou simplesmente fazer parte de um propósito. Quando o cérebro associa a atividade a um valor pessoal profundo, ela ganha importância emocional e se sustenta mesmo nos momentos difíceis. Esses três pilares foram confirmados em múltiplas pesquisas, que mostram como atender a essas necessidades básicas aumenta a persistência e reduz a procrastinação. Mas e como funciona o cérebro das pessoas altamente motivadas? Estudos em neurociência mostram que o cérebro das pessoas mais motivadas funciona de maneira diferente. A motivação está diretamente ligada à atividade do sistema dopaminérgico mesolímbico, uma rede neuronal que conecta o córtex pré-frontal ao núcleo accumbens, região envolvidas no planejamento, recompensa e prazer. Mas aqui vem o ponto crucial. O cérebro não libera dopamina apenas quando atinge o objetivo, e sim quando percebe progresso em direção a ele. Isso significa que a sensação de avanço, mesmo que mínima, é o verdadeiro combustível da motivação. Um estudo da Universidade de Emory revelou que pessoas que se concentram em pequenas vitórias mantêm níveis de dopamina mais estáveis, o que as torna mais resistentes à desistência. Ou seja, não é preciso chegar lá para manter o fogo aceso, é preciso sentir que está indo.
E quais seriam as técnicas das pessoas que nunca desistem? Existem padrões de comportamento que se repetem entre indivíduos com alta motivação. Pessoas que conseguem treinar, estudar ou trabalhar de forma consciente ao longo dos anos aplicam práticas muito semelhantes, mesmo sem perceber. Vamos falar sobre 7 padrões observados nesses indivíduos. O primeiro são metas visíveis e mensuráveis. Eles não dizem apenas quero melhorar, dizem quero correr 10 quilômetros em 50 minutos. Quero treinar 4 vezes por semana. Quero dominar uma técnica até o fim do mês. O cérebro precisa de métricas concretas para perceber progresso e liberar dopamina. Já o segundo é o ambiente que favorece o comportamento. Essas pessoas criam contextos físicos e sociais que reforçam a ação. A roupa de treino já está à vista, a academia é perto, o grupo de amigos apoia o estilo de vida, o ambiente deixa o certo mais fácil e o errado mais difícil. Já a terceira é a rotina flexível. Elas têm disciplina, mas não rigidez. Se o plano muda, adaptam-se, não desistem. O foco está na consistência, não na perfeição. Também existe a ritualização. Atividades diárias se transformam em rituais simbólicos. Colocar o tênis, preparar o café, alongar antes do treino, tudo isso cria gatilhos psicológicos que preparam o corpo e a mente para a ação. Em quinto, temos a autoobservação. Pessoas altamente motivadas monitoram seu próprio comportamento. Registram tempos, evoluções, sensações. Isso cria uma relação de responsabilidade consigo mesmas e reforça o senso de progresso. Em sexto, temos a autocompaixão. Elas falham, mas não se culpam. Estudos mostram que o sentimento de culpa constante reduz motivação, enquanto a autocompaixão, aceitar erros e recomeçar, aumenta a adesão a longo prazo. E em sétimo, temos a revisão de propósito. Elas revisitam regularmente o porquê. Um objetivo que fazia sentido há um ano pode mudar. O segredo é realinhar sempre o propósito à identidade atual. Mas nenhuma estratégia funciona se faltar propósito. O propósito é o porquê profundo, o significado que dá sentido ao esforço. Ele atua como um mapa interno que mantém a direção mesmo quando o caminho fica difícil. A neurociência chama isso de recompensa de significado. Quando o cérebro percebe que uma ação está alinhada com valores pessoais, ele ativa áreas relacionadas à motivação de longo prazo, reduzindo a necessidade de recompensas externas. É por isso que atletas, artistas e cientistas que enxergam propósito no que fazem conseguem manter o foco por anos, mesmo diante de fracassos. Eles não estão motivados apenas por sucesso, mas pelo sentido da jornada. E existe um ponto em que a motivação deixa de ser apenas uma força externa e se torna parte do que a pessoa é. É o estágio da identificação. Quando alguém diz eu corro, eu treino, eu estudo, o verbo está no presente. Mas quando alguém diz eu sou corredor, eu sou atleta, eu sou estudioso, o verbo muda o nível de envolvimento. Nesse momento, a ação se funde à identidade. A ciência chama isso de internalização de valor, o processo em que um comportamento externo passa a fazer parte do sistema interno de crenças e valores. É nesse estágio que a motivação se torna praticamente inesgotável, porque abandonar o hábito significaria negar quem se é. E como o corpo reforça a mente. A relação entre corpo e motivação é bidirecional. O corpo também alimenta a mente. Atividades físicas regulares aumentam os níveis de neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina, substâncias diretamente ligadas ao bem-estar e à persistência. Um artigo mostrou que o exercício físico melhora a regulação emocional e aumenta a motivação em indivíduos com quadro de desânimo e fadiga mental. Ou seja, agir primeiro, sentir depois também é ciência. O movimento gera energia e a energia mantém o movimento. Mas vamos falar sobre a verdadeira força de vontade. É comum acreditar que pessoas altamente motivadas possuem uma força de vontade sobrenatural. Mas pesquisas mostram que força de vontade é um recurso limitado. O verdadeiro diferencial dessas pessoas é o sistema que constroem ao redor de seus objetivos. Elas criam ambientes que reduzem a fricção, eliminam distrações e mantêm o foco. Em vez de depender de força de vontade, depende de estrutura. Como resume o psicólogo social Roy Baumeister, as pessoas de maior autocontrole são aquelas que precisam usar menos autocontrole, porque projetaram suas rotinas de forma inteligente. Mesmo com tudo isso, todos enfrentam momentos de baixa. A diferença é o que acontece depois. Os menos motivados interpretam o desânimo como sinal de fracasso. Os mais consistentes o enxergam como parte do processo. Eles não se perguntam por que estou desmotivado, mas o que meu corpo e minha mente estão tentando me dizer.
Às vezes, a queda de motivação é um aviso de sobrecarga, tédio ou falta de propósito. Nessas horas, o caminho não é desistir, mas ajustar. Mudar a rotina, variar os estímulos, redefinir metas, recuperar o sentido. A motivação não se perde, ela apenas muda de forma. Cada vez que uma pessoa volta a agir depois de uma pausa, o cérebro reforça circuitos de resiliência. Essa neuroplasticidade da persistência é o que permite transformar esforço em hábito. Estudos em neurociência comportamental mostram que hábitos reforçados por propósitos e recompensas internas são mais estáveis, mesmo em contextos de estresse. Isso explica por que quem tem clareza de propósito retorna mais rápido após quedas. Em outras palavras, o segredo das pessoas que nunca perdem motivação não é nunca cair, é saber levantar rápido. Então, o verdadeiro segredo científico das pessoas que nunca perdem motivação é que elas não dependem de motivação. Elas constroem um ecossistema psicológico em que agir se torna natural, prazeroso e parte de quem são. Elas satisfazem as três necessidades básicas do ser humano: autonomia, competência e relacionamento. Elas entendem que progresso e não perfeição é o que mantém o cérebro engajado. Elas substituem culpa por autocompaixão, recompensa por propósito e vontade por identidade. Enquanto muitos esperam se sentir inspirados para agir, elas agem para se sentir inspiradas. E no fim das contas, é essa a diferença entre quem tenta mudar a vida e quem realmente muda. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar incentivando nosso trabalho por aqui. Não deixe também de conferir os outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que algum deles servirá para o seu objetivo. E confira também o link na descrição, onde é possível comprar suplementos originais de marcas renomadas com um preço mais acessível ao varejo e com a entrega rápida do Mercado Livre.